Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Deixa o seu like aí pra você não esquecer no final, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, é só você clicar nele para automaticamente você já estar inscrito aqui no canal e não perder nenhum vídeo, tá bom? Aqui embaixo também tem um símbolo de sininho, é só você clicar nele para você começar a ser notificado toda vez que sair vídeo aqui no canal. Então bora pro nosso vídeo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês, nós precisamos aprender a descansar em Deus. E talvez você é uma pessoa que tá aqui assistindo esse vídeo, que tá se sentindo cansada, esgotada, seja emocionalmente, seja fisicamente, porque você tem tentado vencer as coisas sozinho, a todo custo conseguir as coisas. Também nós estamos a todo custo ter o controle de tudo, ter o controle de todas as coisas. E algo que eu tenho que te avisar, que você ainda não sabe, é que nós não temos o controle de tudo. E graças a Deus por isso. Imagina se você tivesse que ter o controle de tudo, tudo que as pessoas pensam, tudo que acontece no mundo, imagina, seria um caos. E às vezes é um caos na nossa mente, na nossa vida, porque realmente nós estamos tentando controlar tudo como se a gente conseguisse fazer isso. Só que isso é algo muito cansativo. E isso não é pra gente. Nós não fomos feitos para controlar tudo, para controlar todas as situações, para controlar as pessoas. Nós não fomos feitos para isso. Existem muitas situações que acontecem na nossa vida que deveríamos deixar nas mãos de Deus. Nós deveríamos orar a Deus sobre aquilo e realmente ter a confiança de que Deus está no controle de tudo e de que Deus está cuidando daquela situação. A realidade é que em muitos casos, situações da nossa vida que nós deveríamos fazer algo ali, que realmente é o nosso dever fazer alguma coisa para que aquilo aconteça no final, a gente não quer fazer. Mas quando é uma coisa que... a única coisa que a gente deveria fazer é apenas orar a Deus, apenas não, né? Porque já é uma grande oportunidade, uma grande atitude da gente sempre estar orando pelas situações. Mas quando é pra gente estar somente orando, a gente não quer, a gente quer tomar frente, a gente quer correr atrás, a gente quer arrumar alguma forma de ter o controle daquela situação, ter o controle daquelas pessoas. E constantemente nós andamos super cansados. Como eu falei, tanto emocionalmente quanto fisicamente, porque nós realmente estamos num lugar que não é nosso, num lugar que não é pra gente estar, nesse sentido de sempre querer estar no controle das coisas. Acredito que você já ouviu por diversas vezes, talvez vídeos como esse, talvez palavras, né, pregações, ou até amigos falando pra você, olha, aprende a descansar em Deus, deixa essa situação, esse sentimento que você tá tendo nas mãos de Deus. Mas não é algo fácil, sabe? É algo que na prática é realmente muito difícil. O que eu quero te dizer também é que se você e eu não aprendermos a descansar em Deus, vai ser muito mais cansativo quando nós queremos estar no controle das coisas. Vai ser muito mais cansativo quando você escolhe não descansar em Deus. Às vezes você acha assim, mas se eu escolher descansar em Deus, as coisas não vão sair da maneira que eu quero, não vão sair do tempo que eu quero. E realmente, às vezes não vai sair da maneira que você espera. Talvez não vai vir, não vai chegar, não vai acontecer no tempo que você determinou. Mas uma coisa que eu te dou certeza é que quando você aprende a descansar em Deus, as coisas começam a fluir. E você pode estar falando assim, Lorena, mas isso... sabe, não sei se é bem assim, não sei se eu acredito muito nisso, porque existem coisas que eu já deixei e não fluíram. E às vezes as coisas não fluíram da maneira que você esperava, mas fluíram da maneira que deveria ter acontecido. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive há uns anos atrás até. Foi muito marcante pra mim, porque eu me recordo até hoje. E todas as vezes que eu estou nesse momento assim de cansaço, por não estar descansando em Deus em alguma área da minha vida, eu me recordo desse momento, eu me recordo dessa experiência que eu tive. Eu precisava estar num lugar, era até uma consulta que eu precisava estar. Então, na minha casa, né, naquela época, até esse lugar, eu precisava pegar umas 2 conduções, né, um ônibus e um metrô para poder chegar até lá. E aí eu fui pro ponto de ônibus, eu já tava um pouquinho atrasada. Não é incomum, né, a gente que tá apressado, a gente que quer que as coisas aconteçam pra ontem, não é incomum a gente achar que está atrasado pra alguma coisa. Então eu, assim, já tava atrasada, eu falei, eu preciso chegar na hora certa nessa consulta. Aí eu fui pro ponto de ônibus e o ônibus demorou muito tempo para passar.
E eu fiquei com aquela sensação de atraso, sabe? Eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir chegar na hora certa. Meu Deus, isso não vai acontecer. Eu preciso que isso aconteça. Eu preciso chegar nessa consulta. Depois o ônibus chegou, eu tava com fone de ouvido, né? Escutando algumas músicas. Assim, não sei se vocês já perceberam isso. Parece que quando você tá atrasado, parece que tudo coopera para que você se atrase mais. Quando você tá nervoso, sei lá, parece que tudo coopera para que você fique mais nervoso. Então a situação, ela tava realmente cooperando para que eu me atrasasse mais ainda e para que eu ficasse mais nervosa com aquela situação, para que eu ficasse mais inquieta. Foi exatamente o que aconteceu. Eu tava totalmente inquieta, tava totalmente preocupada se eu iria conseguir chegar no horário ou não, sabe? Escutando a música, mas assim, eu tava bem agitada. E aí o motorista parava em todos os pontos possíveis. Todos os pontos do bairro ele parava, sabe? E já era um ônibus que tinha um trajeto um pouco mais longo, porque ele dava um pouco mais de volta. Demorou muito, parou várias vezes e eu já fiquei assim, bem chateada, bem nervosa, bem tensa. E aí chegou nesse outro ponto que eu precisava pegar o metrô. E eu cheguei, gente, continuei escutando a música. E aí eu cheguei e tava naquela época só que eu não tava me recordando disso. Tava na época de troca de metrô aqui na minha cidade. Então aqueles metrôs que estavam velhos estavam sendo trocados por um novo, que tinha ar-condicionado, bem moderno assim na época. Mas eu não estava pegando tanto metrô, então eu não lembrava, não me recordava disso. E aí eu cheguei no ponto para poder pegar o metrô e fiquei esperando ainda um pouco mais de tempo. Comecei a ficar nervosa de novo, falando, meu Deus, eu não vou conseguir chegar no horário. E eu lembro que eu olhei pro relógio, era mais ou menos 11 alguma coisa, 11 e pouquinho. E até eu pegar o metrô, até as estações que eu precisava passar, poder chegar e descer e ir pra minha consulta, ainda demorava um bocado também. Então eu lembro que eu olhei pro relógio, e se eu não me engano, eu simplesmente falei assim, eu preciso chegar tantas horas, eu acho que era tipo assim, 12h20, eu preciso chegar nessa estação do metrô para que eu possa subir as escadas, atravessar a rua e andar um pouquinho ainda para poder chegar nesse consultório. Eu lembro que ainda tinha um trajeto assim, preciso chegar tal hora nesse lugar, porque senão não vai dar tempo. Eu não me recordo se eu orei sobre isso, né? Eu só simplesmente falei assim, por alto. E eu lembro que eu falei isso, passou um tempinho, veio o metrô. E eu fiquei um pouco chocada, porque como eu disse, eles estavam trocando, né? Então veio o metrô todo novinho, bonito, aquela coisa. E eu olhei e falei, gente... Por um momento eu até esqueci que eu tava atrasada, né? Que eu precisava chegar correndo no lugar. Veio assim, eu entrei, o metrô novinho, ar-condicionado, aquela coisa, sabe? Bonita, chique. Eu sentei assim... E aí eu lembro que eu encostei num ferrinho que tinha assim. E continuei escutando minha música. Mas olhei pro relógio e falei, nossa, falta tantas estações ainda para que eu consiga chegar no meu destino. Eu já tinha falado, nossa, eu preciso chegar tantas horas para que dê tempo. Eu simplesmente encostei no ferrinho e continuei escutando a música. O metrô começou a andar e tudo, parou em algumas estações. E aí quando eu acordei, eu olhei e falei, ainda não chegou na estação que eu preciso. Simplesmente encostava e fechava os meus olhos e continuava escutando a música. Ou seja, eu não via tanto o tempo passar. E aí, nessa época, eu já tava passando por algumas situações, assim, sobre essa questão de realmente aprender a descansar em Deus. Eu levantei assim, eu não cheguei a dormir, mas eu, né, fechei meu olho, fiquei mais tranquila, escutando a música. Quando eu abri os meus olhos, eu tava chegando na estação que eu precisava pra poder descer. E eu já fiquei assim, né, elétrica de novo, falando, preciso descer, preciso descer. E aí abriu as portas, eu desci. E aí vocês imaginam quantas horas estava no relógio. Tava 12h20, exatamente a hora que eu falei que eu precisava chegar lá pra poder dar tempo. E aí eu lembro que Jesus foi trabalhando comigo, foi falando comigo ao longo, sabe, do trajeto. Porque eu lembro que eu subi a escada correndo ainda e, né, fui pra minha consulta, mas, né, deu uma corridinha. Só que eu lembro que Deus foi falando muito comigo durante esse dia, sabe? Foi trabalhando muito no meu coração sobre essa questão, sobre a importância e sobre o prazer que é aprender a descansar em Deus. Uma das coisas que eu senti, assim, realmente que o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração e estava me falando naquele momento é que quando você aprende a descansar em Deus, ali foi como se fosse um ensinamento de tipo, quando você descansa em Deus como você fez ali, por mais que você esteja preocupada, que você precisa chegar nesse tempo, você precisa executar isso, que você precisa fazer tal coisa. E detalhe, né, que quando eu estava esperando o ônibus lá, o primeiro ônibus que eu precisava pegar, eu fiquei reclamando muito, porque eu já estava atrasada, porque o motorista parecia que, assim, tava andando mais devagar do que realmente era necessário. Então eu estava reclamando muito. Mas quando veio o metrô,
era muito melhor do que eu imaginava, era muito melhor do que eu esperava. Na verdade, eu nem estava esperando por uma coisa boa, porque eu apenas só queria correr, sabe? Estava aproveitando a paisagem, não estava aproveitando aquele tempo, eu não estava aproveitando talvez a música que eu estava escutando. Jesus foi trabalhando no meu coração. Quando você aprende a esperar, quando você aprende a descansar em Deus, o melhor ele vem, o melhor ele chega. Ou seja, veio um metrô novo, um metrô com ar-condicionado, assim, novinho, sabe? Um metrô muito bom naquele momento, naquela época. E aí eu consegui sentar no metrô, eu consegui, sabe, aproveitar, descansar. E aí eu ainda aprendi que quando você aprende a descansar em Deus, você sempre chega na hora certa. Que Ele sabe qual é a hora certa, qual é o momento certo das coisas acontecerem. Quando eu aprendo a confiar em Deus e quando eu aprendo a não querer estar no controle de tudo, eu chego na hora certa. Quando eu aprendo a descansar em Deus, eu tenho muitos e muitos livramentos que às vezes eu não consigo enxergar. Quando eu aprendo a descansar em Deus, eu realmente descanso. Eu não chego no meu destino cansada, porque eu tentei controlar tudo. Não chego no meu destino emocionalmente cansada. Nós não fomos criados para viver no controle de tudo, mas na confiança. Quando você aprende a confiar inteiramente em Deus, quando você aprende a descansar em Deus, as coisas elas estão acontecendo, por mais que você não veja, por mais que você não perceba. Eu estava ali no metrô, as estações estavam passando. Eu estava chegando ao meu destino. E eu cheguei exatamente na hora que eu queria, mas não somente a hora que eu queria, na hora que eu precisava chegar. Tem muitos detalhes, como eu disse, que talvez eu não percebi, talvez eu não vi. Talvez muitos livramentos que eu não vi, que eu não enxerguei, mas que Deus estava trabalhando ao meu favor naquele momento. Então eu nunca mais me esqueço disso e em vários momentos da minha vida eu sempre me recordo dessa experiência que eu tive, porque foi algo assim que eu vi realmente o Espírito Santo trabalhar no meu coração ali, falar comigo também sobre as muitas situações que eu estava passando naquela época e que eu estava tentando controlar. Então ali foi um momento assim de realmente trabalhar no meu coração, sabe? Que hoje você possa entender que não adianta você querer correr com tudo, não adianta você querer controlar as coisas, as áreas da sua vida de qualquer forma, de qualquer jeito, a todo custo. Não adianta você só ficar reclamando porque você ainda não chegou na estação que você precisa. Mas acredite que quando você aprende a descansar em Deus, você chega na estação e mais que chegar na estação, você consegue pegar a condução da melhor forma, do melhor jeito, da forma que é o melhor pra você. E você consegue chegar em segurança e você consegue entender que não é pelo tanto que você reclama, não é pelo tanto que você quer controlar tudo, mas é pelo tanto que você confia e pelo tanto que você aprende a descansar em Deus, que realmente, quando você chegar no seu destino, você vai ver que tudo isso valeu a pena. Nada disso fez você perder tempo. Pelo contrário, fez com que você aprendesse muitas coisas ao longo do caminho, ao longo das estações. Então hoje, aprenda a descansar em Deus. Eu sei que não é algo fácil, não é algo simples, sabe? Pode ser algo simples de falar, mas na prática realmente não é fácil. E eu tô falando disso, né, de uma das experiências que eu tive em relação a isso. Entendi que quando eu espero em Deus, o melhor ele chega na hora certa, no momento certo. E mais do que isso, entendendo e vendo a bondade de Deus em cada momento da minha vida, em cada trajetória. Talvez hoje você também precise aprender a descansar em Deus e a começar a perceber isso nos mínimos detalhes na sua vida. Porque isso já está acontecendo, por mais que você não veja, por mais que ainda você não perceba. É isso, espero que esse vídeo tenha abençoado seu coração. Se abençoou, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre alguma experiência que talvez você também já teve sobre isso, sobre entregar o controle nas mãos de Deus, o que você aprendeu ao longo desse caminho. Eu te espero num próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!